Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Números capítulo 11, versículo 4 e 5. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebola, alhos à vontade. Queridos amados, eles estavam se queixando, no versículo 6, do maná diário. Sabe, quando você é salvo, há uma simbologia muito próxima do que eles estavam passando. O Senhor os tirou do Egito, e então eles entraram numa transição. Deus, na verdade, queria levá-los para a terra que emana leite e mel. Este era o alvo de Deus. Mas precisava treiná-los para ser uma nação que fosse uma nação comprometida com Deus e trouxesse glória para Deus. Por isso Deus os colocou no deserto para treiná-los. O alvo de Deus não era o deserto. O deserto era apenas um meio. O alvo do Senhor era colocá-los numa terra que emana leite e mel. Deus os tirou do Egito, através do deserto, rumo à terra prometida. Isso simboliza bem de perto o que foi feito conosco em Cristo, no Espírito. No Espírito, Deus nos tirou do império das trevas e nos fez assentar nas regiões celestes. Assim como Deus tirou eles debaixo do jugo de Faraó. Primeiro Deus fez uma obra no Espírito, depois começou uma obra na alma. Esse é um período de transição. A pessoa chega na igreja endividada, doente, problemas na família, desejando a terra que emana leite e mel. Esse também é o propósito de Deus. Essa era uma jornada de 11 dias que se transformou em 40 anos. Eles ficavam girando em círculo, porque não sabiam como cooperar com Deus para saírem do deserto. Paulo chamava a si mesmo e a igreja do Senhor como cooperadores de Deus. Quando aprendemos a cooperar com Deus, essa parceria pela graça, nós saímos do deserto. Porque o plano de Deus não é que nós morremos no deserto. Eles murmuraram. Sentiram saudade daquilo que lembrava água, né? Num deserto, né? Então lembravam de melões, de alhos, e se queixavam do maná diário. É como uma pessoa que começa a ir para o culto e começa a se queixar da liturgia do culto, palavra, oração, e o mundo começa a ficar atraente novamente, como a porca lavada que sente saudade da lama, como o cão que quer voltar para o seu vômito. A carne começa a puxar novamente, dizendo que no Egito era melhor. Ao invés de cooperar com Deus para irem e progredirem rumo à terra prometida, eles começam a sentir saudades e são agora seduzidos, atacados por pessoas à sua volta que foram levados juntos, que não eram israelitas, mas um populacho que creu em Deus e se colocou ali no meio. Então, os mornos no meio da igreja, né? As falsas amizades, tentam a puxar-nos para trás, para o pecado novamente, para o mundanismo novamente. Aquilo que nós estávamos saindo, agora a carne e as falsas amizades, o mundo, a preguiça, tentam nos enredar e nos levar de volta. Tentam dizer que era melhor o tempo da escravidão do pecado do que agora, no deserto da alma. O tratamento na alma é necessário. Então, o inimigo, sabendo que logo após daquilo vem a terra que emana leite e mel, o que acontece? Ele tenta, no deserto, convencer a pessoa de que seria melhor voltar como era antes, que era melhor.
Ele não lembra que estava amassando barro, que estava como escravo. Não. Eles lembram de uma forma poética, de uma forma pintada pelo inimigo. Assim como o inimigo pintou a realidade para Eva, dizendo que se ela comesse do fruto da rebeldia, da independência, seria melhor do que ter Deus. Enganou Adão e Eva pela embalagem. Assim agora o inimigo está tentando levar o povo a se queixar, murmurar e ter saudade dos melões, dos pepinos, dos alhos. Mas eles nem imaginavam o que tinha na Terra Prometida era muito melhor que isso. Agora estão numa encruzilhada. Vão cooperar com Deus para entrar na Terra Prometida? Ou vão murmurar, se queixar e sentir saudade do que tinham lá atrás, quando ainda eram escravos do diabo? Isto é o que muitos cristãos passam. Quando eles recebem o Senhor Jesus Cristo, vem uma alegria inicial, assim como quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Vem um alívio inicial. Jesus diz, vinde a mim e vocês terão um alívio. Mas ele diz, se vocês aprenderem de mim, é muito mais que isso, que alívio. Vocês terão descanso. Está em Mateus 11, do 28 ao 31. Agora, ao invés de terem uma fé inteligente e cooperarem com Deus, eles começam a retroceder, repensar e fazer o contrário do que era necessário. Ao invés da fé, de atitudes de fé, eles estão agora irritando a Deus e fazendo uma escolha errada. Esse período de transição é apenas um período de transição. Eles não eram para ficar a vida toda naquele deserto, era uma jornada de 11 dias. Não era o alvo de Deus aquilo. Assim como o cristão, quando recebe Jesus e tem um tratamento na alma para alcançar a fé e cooperar com Deus e reinar em vida, há um período de transição. E muitas vezes, por falta de entendimento, não cooperando nesse período de transição, a pessoa despreparada apanha do inimigo, acaba retrocedendo e ficando cada vez mais escrava. Então é muito importante uma fé inteligente, uma fé bíblica, para cooperar com Deus, e assim essa fase de transição pode ser encurtada. Aquele povo acabou estendendo, aumentando o período de transição, porque não souberam cooperar com Deus, ao contrário de Josué e Caleb, que entraram na Terra Prometida, eles não entraram. Vemos então, queridos e amados irmãos, que nós estamos falando do tema, até onde vai o arrependimento sábio, agradável, o arrependimento bíblico. O arrependimento saudável, cooperadores de Deus, não é nem você se apressar para entrar na Terra Prometida, nem você querer retroceder agora e voltar para os pecados antigos, mas sim, com uma fé inteligente bíblica, cooperar com Deus para que Ele te prepare para entrar na Terra Prometida. Aqui está. É muito importante compreendermos, amados, que nesse tempo profético, na dispensação que nós temos agora, a dispensação da graça, Cristo em nós, esperança da glória, Deus opera em nós e através de nós. Ele edifica a nossa fé e confirma a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, é muito importante, amados, que Deus nos ajude a falar de algo tão importante, de algo tão relevante, de maneira clara, simples, e que você e eu possamos praticar isto e possamos não retroceder, jamais, amados. Tem cristãos que vão para a igreja com aquele pique, com aquele ânimo, e daqui a pouco começa a se apagar, começa a haver defeito nos irmãos, nos pastores, começam a retroceder, sentir saudade, os amigos do mundo são melhores do que os da igreja, as músicas do mundo, e começam as paixões, e não se preparam para saírem da esfera que está desde Adão, amém? A esfera da carne para a esfera do espírito, porque na esfera do espírito nós reinamos. Na esfera do espírito nós temos o domínio restaurado. Então o que Deus está fazendo é um trabalho, um treinamento para nos tirar de Adão, da mentalidade de Adão, para agora a mente de Cristo. Então renovar a mente pela palavra. E ter agora uma oração correspondente. Essa é a resposta.
responder a palavra com arrependimento e fé. E 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Então, uma palavra genuína, uma palavra que Paulo, Pedro e João pregavam, não uma palavra diluída, uma palavra comercial, não uma palavra herética, mas a palavra verdadeira, ela vai expor feridas na alma, ela vai expor áreas na alma que precisa ser tratada, limpas, para que finalmente nós possamos enxergar. Veja bem, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Assim que Adão e Eva comeram do fruto, o diabo disse: se vocês comerem, os seus olhos se abrirão. Muito pelo contrário, ele cegou. Agora, o homem não consegue ver com clareza, mas sobre a influência da serpente, o homem tem medo de Deus, anda preocupado, escravo do pecado e dos prazeres ilícitos. O que vemos então é que, para desembaçar o coração, a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E quando o homem vê a Deus, então ele tem fé, porque aí ele conhece não apenas a Escritura, mas aquele que escreveu. Quando o homem tem um relacionamento continuado com Deus pela graça e ele tem os seus olhos espirituais, ouvidos espirituais abertos, aí a fé brota. E aí, meus amados irmãos, ele vai exercer o domínio e vai conquistar a terra prometida. Esse trabalho de limpeza na alma, de renúncia na alma, é algo necessário porque, desde a queda de Adão e Eva, o coração do homem, diz Efésios 4,18, está endurecido, frio, insensível e cegado, né? Então, este trabalho de renúncia vai mostrar áreas que estão ali, o inimigo está ali com legalidade, cegando, e à medida que você vai renunciando e confessando, o Senhor vai limpando, e aí os seus olhos vão sendo abertos, você vai contemplando a glória do Senhor e vai sendo transformado aquela semelhança. Veja só, tudo que Cristo fez na cruz do Calvário, agora ele te tornou. Então, em Cristo você é a justiça de Deus. Em Cristo você é santo, salvo, herdeiro, próspero, saudável, né? Então, o que Cristo fez na cruz do Calvário, ele te tornou no Espírito. Tanto que o teu Espírito, diz Efésios 2,6, está assentado nas regiões celestes em Cristo. Agora, o que o Espírito faz? Veja bem, Jesus tomará. Jesus fez na cruz do Calvário. Agora o Espírito Santo, diz lá em João 16, 13, 14, ele vai tomar do que é de Cristo e aplicar na nossa vida. Então o que? Jesus venceu na cruz do Calvário os efeitos da queda, o Espírito Santo vai aplicar na nossa alma, vai restaurar a nossa alma e a nossa mente. Agora veja, o que Cristo nos tornou no Espírito é um presente. Nós éramos pecadores, escravos, condenados. Cristo nos tornou herdeiros, assim como quando Deus tirou o povo do Egito, o povo se tornou livre, povo de Deus, nação de Deus, amém, amados? Ali começou um processo. Então, o que Cristo fez nos tornou imagem e semelhança. Então, tudo aquilo que não é Cristo em nós e não é nós em Cristo, você está vendo? Tudo aquele resíduo de Adão que ficou na alma, tudo que não é Cristo em nós e nós em Cristo, tudo que não bate com a palavra, na área emocional, financeira, familiar, sexual, tudo aquilo que não é Cristo em nós, é da alçada do Espírito Santo. Assim como Cristo nos salvou, nos tornando justos, agora o trabalho do Espírito Santo, a santificação, né? Cristo nos salvou, agora o Espírito Santo nos santifica. Esse é outro presente. É o trabalho do Espírito Santo nos tornar no desempenho, na mentalidade, aquilo que nós já somos no Espírito. O que Cristo fez nos tornou. E agora o que o Espírito Santo faz é o trabalho da santificação para que consigamos, no comportamento, no procedimento, ser correspondente ao que já somos no Espírito. E essa tarefa é do Espírito, é um presente, é o Novo Testamento. A santificação, ela é um presente de Deus. Assim como a salvação é um presente de Deus. Esse é o Novo Testamento. Cristo nos salvou, nos tirou do império das trevas. Agora o Espírito Santo vai nos tirar do deserto para a terra que mana leite e mel. Como ele o faz? A palavra de Deus vai expor áreas. Não para que você se culpe, se esforce ou tente se mudar. Não para que você tente misturar a palavra de Deus com culpa.
nem com indiferença, com apatia, com distrações, não. Mas como terra boa, que mistura a palavra de Deus com fé, que responde com fé. Aí está. Quando você ouve, você transforma isso em oração da fé. Ou seja, você não apenas ora, o que pede recebe. Você crê que o que você está orando, o Espírito Santo se torna responsável, ele é fiel para trabalhar naquela área. Então você entra como cooperador com Deus com arrependimento e fé, que também é dom de Deus. O dom do arrependimento e o dom da fé que você recebeu quando recebeu o Senhor Jesus Cristo. Neste processo do arrependimento e da fé, aonde você, comparando com as Escrituras, você não entra em choque, dizendo, agora Deus não me ama mais. Agora eu descobri esse pecado, eu vou ter que parar. Não é se colocar debaixo da lei, como diz Gálatas 3:10. Não é você se desesperar, nem você se esforçar, e nem você dizer assim, não me importa, eu vou continuar assim, se Deus quiser, Ele me ama, Ele vai fazer tudo sozinho. Não, há uma parceria, amados. Há uma parceria, assim como Moisés levantava o seu cajado, Deus abriu o mar, Josué rodeava Jericó e Deus derrubava, a ser uma parceria. Nós somos cooperadores com Deus. Para você sair do deserto, você tem que aprender a responder aos desafios, você tem que saber a pensar e a falar em linha com a palavra. É aí que você sai do deserto. Quando nós compreendemos, amados e queridos irmãos, que esse trabalhar do Espírito Santo se dá quando aprendemos a dar essa resposta, então Deus vai trabalhando na alma, limpando a alma. Conforme você vai renunciando, Ele vai tirando. Você vai confessando e renunciando, Ele vai tirando. E conforme Ele vai tirando, você vai descobrindo quem você é em Cristo. E quem Cristo é em você, a tua fé vai aumentando e vai se tornando uma fé ousada. Uma fé corajosa, não uma fé religiosa, passiva. Não, uma fé viva do Filho de Deus. Uma fé, como Jesus diz lá em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores do que essa, porque vou para o meu Pai. É maravilhoso ver que se nós entendermos a parcela da cooperação, se nós compreendermos que não é com apatia e nem com desespero, mas é esta entrega, é aquilo que Deus vai revelando na palavra. Então você tem disposição para estar no meio dos sábios, regularmente, disciplinadamente. Você está renovando a tua mente pela palavra. Amém? Você tem, então, esta disposição, como diz Isaías 1:19. Se você quiser e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Olha como é que você sai do deserto. Se quiserem me ouvir. Há muitos, amados, que você chega para eles e fala, você quer mudar de vida? Ele fala, eu quero mudar de vida. Estou cansado dessa vida, estou sofrendo. Ele quer? Ele quer, mas ele não se dispõe a renovar a sua mente diariamente pela palavra. Ele não é disciplinado, vive distraído, vive uma vida totalmente variável, não é? Jesus diz que os sábios pararão na presença do Senhor, mas os loucos não pararão na presença do Senhor. Então Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, eles querem, mas não passam pelo processo da renovação da mente pela palavra. E tem pessoas que vivem nos cultos, estão renovando somente pela palavra, mas não respondem com arrependimento e fé. Não misturam essa palavra com fé, de maneira que não traz efeito. A semente não germina, porque não há uma resposta do solo. Então eles não estão querendo, eles estão ouvindo, mas não estão querendo mudar. Outros querem mudar, mas não estão ouvindo. Agora, quando junta esses dois pontos, você entende que como parceiro de Deus, como cooperador de Deus, você quer e você ouve. Aí você entra no processo. Às vezes parece demorado, às vezes parece que não está acontecendo nada, às vezes parece que está errando mais do que antes. Não importa, isso é da alçada do Espírito Santo. A tua parte é se entregar e crer que Ele te perdoa 70 vezes 7, e que Ele se torna responsável em te santificar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você não desistir, né? Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que perseveram. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você simplesmente continuar ouvindo, misturando isso com palavra, né? Com oração, porque muitas igrejas aí não estão pregando a palavra da santificação, então os membros nem estão se santificando. Por isso não brota a fé neles. Falam de promessa, falam de terra prometida, mas para quem está no deserto com o coração rebelde, nunca vai sair de lá, né? Então, é preciso uma palavra genuína do púlpito,
que fale realmente das questões da alma, para que essa alma seja tratada. E aí a pessoa está ouvindo uma palavra genuína, misturando essa palavra com oração, com jejum, com súplica, com imposição de mãos, estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, de forma constante, de forma disciplinada. E aí a santificação acontece, a fé brota. Quando a fé brota, aí Deus vai confirmar a fé. Aí você sai do deserto. Aí a tua oração vai ser confirmada por Deus e as áreas começam a ser restauradas.